O Brasileirão voltou e para o São Paulo e para o Atlético Paranaense parece que não mudou muita coisa, né? Só que para um isso é uma notícia boa, para outro com certeza não. Vamos falar então do duelo entre os dois nessa 19ª rodada. O jogo aconteceu na quarta-feira à noite, às 9h30 da noite, em Bragança Paulista. São Paulo mais uma vez vendendo o campo do Morumbi para show e tendo que jogar fora de casa quando é mandante praticamente, né? E foi derrotado como mandante para o Atlético Paranaense por 2-1. Até fez um bom primeiro tempo, um primeiro tempo que foi melhor do que o Atlético Paranaense na minha visão, e conseguiu marcar um belo gol de falta com o Arthur. Até acho que o Santos foi mal no lance, não conseguiu ali ter a mão firme para fazer a defesa numa bola que ele tava nela, né? Mas o Arthur bateu bem a falta e fez 1-0 para o São Paulo, que de fato foi superior na primeira etapa, teve muito mais volume de jogo do que o Atlético. Mas não sei o que aconteceu. Acho que quando foi pro intervalo, eles voltaram talvez com um pouco de salto alto, um pouco desligados, um pouco com baixa concentração, porque o segundo tempo começou e o Atlético passou por cima, né? Passou assim, realmente parecia que era um time de elite contra um time de categoria de base, no nível de intensidade e no nível de concentração que estava sendo imprimida no jogo naquele momento do início do segundo tempo. Com 10 minutos, o Leozinho fez 2 gols e decidiu. Já tinha botado uma bola na trave, né? Então, o Atlético Paranaense poderia realmente ter feito até mais nos primeiros minutos do segundo tempo. Quem dominou mais o jogo foi o Atlético Paranaense nos primeiros minutos do segundo tempo. O São Paulo foi melhor no primeiro tempo? Foi, mas não teve o nível de domínio que o Atlético teve nos primeiros minutos da segunda etapa. E o Atlético também recuou um pouco na segunda metade do segundo tempo, mas mesmo assim o São Paulo não conseguiu gerar um nível tão elevado de chances para o Santos ter que trabalhar como o Atlético gerou. E o Atlético realmente tinha muita intensidade na defesa também, estava muito concentrado na hora de defender também, quando o São Paulo tentou voltar para o jogo, quando o Dorival fez substituições, colocou o Ferreirinha para ir para cima nas jogadas individuais, quando realmente foi tentando virar ali a partida. O Atlético mostrou como se faz quando o seu adversário tenta ir pra cima. Se concentrou, foi lá, conseguiu fazer uma defesa sólida, diferente do São Paulo, que dormiu completamente nos primeiros minutos do segundo tempo. E realmente foi um momento de desconcentração, de realmente entrar no segundo tempo com um ritmo baixo, porque os jogadores da defesa do São Paulo nem foram mal no jogo. O Raboleda não foi mal no jogo, o Tolói passou por tempo, e inclusive mais uma lesão para o São Paulo, né? Impressionante. Mas Rafael Tolói foi substituído no primeiro tempo, entrou o Osório, que jogou bem. O Osório jogou bem na maior parte do segundo tempo e na maior parte do jogo. Mas no início da segunda etapa, ele e o sistema defensivo inteiro do São Paulo pareciam estar dormindo. E nisso foi punido. O Furacão de fato mereceu a vitória. O Leozinho sai como herói dessa noite pro time paranaense, né, que termina a rodada em terceiro lugar. Né, um time termina a rodada não necessariamente, mas terminou a quarta-feira em terceiro lugar. Um time que realmente está fazendo um grande campeonato nessa volta à primeira divisão, depois de ter passado dificuldades na Série B. E parece estar voltando um pouco para o seu lugar, o Atlético Paranaense, nesse ano, com um grande trabalho do Odair Hellmann, né? E dessa maneira, o São Paulo fica numa situação realmente muito, muito complicada, né? São já 6 jogos sem vencer. 6 jogos de jejum aí no Brasileirão. É uma sequência péssima para o São Paulo, que já está com a mesma distância em relação à zona de classificação para a Libertadores e para a zona de rebaixamento. E sendo sincero, a gente está vendo a regressão à média. O São Paulo, desde o início do ano, o contexto como um todo apontava muito mais para uma briga contra o rebaixamento. O início muito bom com o Crespo foi o que tá salvando ainda, né? E o Crespo foi justamente quem avisou, né? E foi demitido pouco tempo depois. Aí fica aquela dúvida.
Mas como é que ele diz que o time ia brigar para não cair, sendo que ele mesmo estava brigando pelo título? Talvez seja por isso. Você reconhecer os seus problemas faz você conseguir lidar melhor com eles. Enquanto um Roger Machado, um Dorival chegam tendo que dizer, não, nós vamos brigar pelo título, porque lá em cima o Rafinha, o presidente, estão tudo dizendo, nós vamos brigar pelo título. Aí você atua, você age, você trabalha de uma maneira em que você não dá atenção aos problemas que você tem, porque você acha que você não tem. E aí, quando você não dá atenção aos problemas, os problemas atrapalham bastante, né? Então você tem que, acho que realmente tem uma postura muito parecida com a do Hernan Crespo, que reconheceu os problemas e com os problemas reconhecidos ele tinha como trabalhar em cima deles e com isso estava fazendo uma boa campanha que está salvando o São Paulo por enquanto, tá? O São Paulo não está brigando para não cair por causa da campanha de Hernan Crespo, que disse que ia brigar para não cair e foi demitido. Então acho que tem muito problema no São Paulo. Eu nunca vi na minha vida, acompanhando o futebol brasileiro, um time com mais cara de abaixado. Nunca. 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 Realmente estou tentando forçar aqui e só vem nunca, nunca, nunca. Memória realmente não tem no HD um time com mais cara de rebaixado do que esse São Paulo de 2026. Pode acabar não sendo rebaixado, mas que cara muita tem. E foi um jogo, de certa forma, polêmico também, né? Como costuma ser no futebol brasileiro. E aí eu acho que o Atlético Paranaense, na segunda metade do segundo tempo também, conseguiu pilhar bastante o jogo. Eu não sei se de propósito, mas o Odaí chegou até a levar cartão, né? E eu acho que atrapalhou o São Paulo. O jogo mais pilhado, né? Tira a concentração ainda do time que precisa reagir, vai conseguindo realmente fazer o seu adversário ficar com mais dificuldade de concentração, de ter calma, né, também. Então, o Atlético teve um momento em que o Viveiros passou uns 2 minutos caído e o São Paulo querendo ir pra cima, querendo não jogar a bola pra fora, e o juiz também não querendo parar o jogo. E o Atlético usou isso ao seu favor, repito, eu não sei se realmente eles estavam genuinamente indignados com a situação e com as situações que aconteceram no geral, né? Não acho que tiveram super lances polêmicos no jogo, mas de arbitragem, né? Mas o Atlético se revoltou bastante com muita coisa e aí eu acho que ou foi genuinamente, e aí não sei, mas se foi genuinamente, de qualquer forma, acho que teve um impacto que o São Paulo, com esse jogo mais pilhado, né, não teve a calma que precisaria ter, talvez, para ganhar, para ir atrás do resultado. Além disso, o Atlético se defendeu muito bem, como eu já falei. Então, dessa forma, deixa eu ver aqui quais são os próximos jogos, né, dos dois times, porque é muito importante, né? São times que têm coisas muito importantes para jogarem e para disputarem, inclusive na próxima rodada já com o impedimento semiautomático, né? E o time do Atlético Paranaense vai fazer o primeiro jogo, né? Ao mesmo tempo que Santos e Chapecoense, os 2 primeiros jogos que vão acontecer aí com o impedimento semiautomático no Brasil. Então, Atlético Paranaense e Internacional que perdeu para o Cruzeiro nessa rodada. O Atlético chega como favorito para mim, inclusive, por jogar dentro de casa, na Arena da Baixada, na Liga Arena, né? Ou já mudou o nome, sei lá, acho que é Liga Arena. E deixa eu ter certeza para não falar os nomes errados, né? Mas acho que é favorito. Atlético Paranaense, Arena, a Baixada do Furacão. Sim, cara. E aí, qual é o seu nome? Naming Rights. Arena da Baixada Naming Rights. Foi Liga Arena, né? Liga Arena, isso mesmo. Por 15 anos é Liga Arena. É porque do Atlético Paranaense mudou 2 vezes, né? Eu fiquei confuso aqui. Mas do Atlético de Madrid mudou 2 vezes, do Atlético Paranaense mudou só uma, pelo visto. É a Liga Arena mesmo.
E o São Paulo vai jogar com quem, meu Deus? Cadê tu, São Paulo? Cadê tu? Tá aqui contra o Flamengo no Maracanã. Eu tô achando que essa sequência vai a 7, tá? Eu tô só com a suspeita de que a sequência de não vitórias do São Paulo vai a 7 jogos, mas não sei, né? Na primeira rodada deu São Paulo. Na primeira rodada do Brasileirão, o São Paulo ganhou do Flamengo, surpreendendo muita gente, né? Justamente nessa história de que, o São Paulo vai brigar pra não cair. O Flamengo é o Flamengo, né? Flamengo. Esse Flamengo aí. E começou com o São Paulo ganhando, e aí todo mundo ficou, nossa, surpreendente. Vamos ver se vai se repetir ou se dessa vez dá a lógica que o São Paulo chega a 7 jogos sem vencer no Brasileirão. Diz o que tu acha que vai acontecer, diz a tua análise desse jogo também, se tá muito parecida com o que eu analisei aqui. O Atlético, pra mim, mereceu a vitória pra cima, mereceu a virada pra cima do São Paulo e faz um campeonato realmente muito melhor do que o São Paulo, um trabalho muito melhor do que o do São Paulo. Então, vamos ver como vai ser a sequência, justamente porque o Dorival não tem mais a Copa do Brasil, né, que vinha sustentando vários trabalhos dele nos últimos anos, trabalhos ruins no Brasileirão, né, no próprio São Paulo, no Corinthians, em certo aspecto no Flamengo ele não ganhou, né, o Brasileirão, mas o cenário agora é outro, não tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana. Vamos ver se ele consegue trazer esse título pro São Paulo para tentar compensar a campanha, que por enquanto até aqui pelo menos é do mesmo nível ou pior do que dos últimos trabalhos dele no Brasileirão. Então, manda aí teu comentário, se gostou do vídeo dá o like, se inscreve no canal e compartilha para todos os seus amigos darem a opinião deles também. E vem chegando porque voltou o Brasileirão e nós vamos analisar vários jogos aqui, não só do Brasileirão, mas de vários campeonatos, de vários esportes. Vem que vem comigo aqui nesse canal e valeu, tchau!